pedindo para que o Espírito Santo possa de para que ele Deus, possa vir sobre ti, venha sobre mim, Espírito Santo. abrir os ouvidos da sua alma, Venha sobre o meu coração, Espírito Santo, sobre os meus ouvidos, sobre os para que ele possa te Espírito falar, para Santo que ele de possa te Deus, conduzir. que o Senhor possa vir em meu coração. encher os nossos Nós cantaremos corações. essa canção, te convido a cantar também, ainda com os olhos fechados, com a mão no seu coração, pedindo para que o Espírito Santo possa vir edificar a sua alma, edificar o seu coração e já te preparar para aquilo que Ele tem a dizer. Assim como uma Vai cantando, vai sussurrando bem coça baixinho. suspira pelas águas, Suspira, minha assim suspira minha alma. Espírito de Deus. Espírito de Mais uma vez, Deus, assim como uma suspira coça pelas águas. suspira pelas águas, Suspira, minha alma. assim suspira minha alma. Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Boa tarde a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, acho que quase todo mundo aqui me conhece, mas talvez não saiba meu nome. Meu nome é Helder, tenho 25 anos. Atualmente estou na equipe da comunicação e também sou servo do Ministério de Pregação desse grupo de oração. E é uma alegria muito grande, eu gostaria de dizer desde já que é uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui hoje. Em especial, para trazer aquilo que o Senhor tem a nos dizer, aquilo que o Senhor tem a nos falar. Porque, meus irmãos, esse retiro não começou hoje, esse retiro não começou agora. Ele começou há meses atrás, quando um grupo de algumas pessoas, umas 5 pessoas, foram 5, né, Rui? 5 pessoas se reuniram para rezar e se colocar diante da presença de Deus para escutar aquilo que Ele queria para nós. E depois de um período de oração, o Senhor nos deu a palavra, o Senhor nos deu o discernimento. Ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Geralmente no Retiro do NEC a gente tem sempre as pregações específicas com temas específicos. E temos uma pregação que ela sempre difere, porque é o tema do retiro, que é essa. É esse o momento que o Senhor tem mais a nos dizer no que se diz respeito ao tema. E se você colocou vocês para repetirem, eu vou colocar de novo. Qual que é o tema do retiro mesmo, gente? Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. É meio complicado para mim pregar uma coisa que já está sendo pregada durante todo o retiro, é verdade ou não é? Porque desde sábado, a parte da manhã, por mais que os temas tenham sido outros, o Senhor, eu tenho certeza, é verdade ou não é? Que Ele já tem dito algo desse tipo no seu coração, no seu coração, no seu coração, no coração de todos nós. É verdade ou não é? Que de certa forma
através de um gesto, através de uma imagem, através de um sorriso, através de um olhar, através de uma palavra. O Senhor tem dito algo no que se diz respeito a ouvir tua oração e vir tuas lágrimas. É complicado já pregar o que já tem sido pregado, mas eu prometo que eu vou fazer o possível para me conseguir. E quando olha-se primeiramente para esse tema, ouvir tua oração e vir as tuas lágrimas, a primeira coisa que a gente pode perceber nesse tema, nesse rema, é o tamanho da onipresença de Deus. É verdade ou não é? Esse tema mostra o tanto que Deus está presente em todos os lugares. Porque você pode ter rezado, você pode ter entrado em oração aqui na casa de Nazaré, na sua casa, no seu serviço, na rua. Você pode ter chorado em vários lugares, mas o que o Senhor tem a te dizer nessa tarde de hoje, nesse retiro, é: eu ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que o nosso Senhor, a primeira coisa que podemos ver através dessa palavra é o tamanho da onipresença de Deus, o quanto que Deus está presente em todos os lugares. E se Ele está presente em todos os lugares, sabe por que isso acontece? Porque Ele é grande, porque Ele é grandioso, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, grandiosíssimo. É esse o Deus que fala isso para você hoje. Não é qualquer um. Não é um pai de santo, igual a gente viu agora há pouco. Não é uma jogadora de tarô, de búzios, de pedras. Não é um pastor. É o próprio Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que vira para você, através desse retiro, e diz: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Isso é muito grande, meus irmãos. Isso é muito importante, porque não é qualquer um que nos fala. Então, sempre que você lembrar disso aqui, olhar para esse tema, lembre-se que é Deus que fala contigo. E aí já cai por terra todo sentimento, já deve ter que cair por terra, todo sentimento de solidão, todo sentimento de aflição. Mais para frente na pregação nós iremos falar sobre isso, mas desde já cai por terra todo esse sentimento. Sabe por quê? Porque o Senhor vira para você hoje, você nesse final de semana, e diz tudo isso, e diz que Ele está presente, e diz que Ele é grandioso, que Ele é onipresente e consegue te enxergar a todo momento. E o Senhor, meus irmãos, Ele é grande, Ele é poderosíssimo, e nós iremos perceber o quanto que Deus é poderoso, tanto que Deus é grandioso, através da palavra que nós iremos ler agora. Para você que está com a palavra aí na mão, abra comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Profeta Isaías, capítulo 38. Antes de ler a palavra, eu gostaria de perguntar aqui: quem conhece o canal do NEC no YouTube? Levanta a mão. Para aqueles que não conhecem, o NEC tem o canal no YouTube, e todas as pregações, tanto aqui do retiro, que estão sendo gravadas, as pregações daqui estão sendo gravadas e vão para o nosso canal no YouTube. O canal do nosso no YouTube chama Nascer em Cristo. Pode procurar lá, inscreva-se, curta, compartilhe, leve para os seus amigos. As pregações estão sendo gravadas e vão para o nosso canal, e também semanalmente todas as pregações no nosso grupo de oração também vai para o YouTube. Então, se você é de fora e quer acompanhar o nosso trabalho, quer acompanhar o andar do nosso grupo de oração, não perca a oportunidade. Amém? E para você que está assistindo aí no YouTube, dá um like, compartilhe, tá bom? Profeta Isaías, capítulo 38. Naquele tempo, versículo 1: naquele tempo
Ezequias esteve doente quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: eis o que disse o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vás morrer, não te reestabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e pôs-se a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade de todo o coração, segundo a vossa vontade. E chorava abundantemente. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nesses termos: vai dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Prolongarei tua vida por 15 anos. Eu te livrarei, a ti e esta cidade, das mãos do rei da Síria. Protegerei essa cidade. Isaías disse então: que tragam um cataplasma de figos para aplicar sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Ezequias disse: que sinal me garantirá que eu tornarei ao templo do Senhor? Eis o sinal da parte do Senhor, para converter-te, de que cumprirás a promessa. Farei a sombra recuar os 10 graus que o sol já fez descer no relógio solar de Acaz. E o sol voltou 10 graus para trás. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. Se todos prestarem atenção, dá para a gente perceber o que acontece aqui. O rei Ezequias, um grande rei no Antigo Testamento, na época do profeta Isaías, ele estava doente, e veio o profeta de Isaías e disse para ele: você não vai se recuperar, você vai morrer. E o que Ezequias fez? Ele voltou-se a Deus, e suplicou a Deus a misericórdia, e lembrou: meu Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho sido uma pessoa boa, eu tenho feito a sua vontade. E chorava copiosamente a Deus. Passa um tempo depois, Isaías volta e, em nome do Senhor, diz para ele: ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Por causa disso, eu te darei mais 15 anos de vida. Olha que coisa belíssima, meus irmãos. Olha que palavra belíssima. O rei Ezequias, ele estava diante da morte. Vamos imaginar essa situação. O rei Ezequias estava diante da morte, não tinha mais o que fazer. Inclusive o Senhor já disse para ele: prepara a sua casa, organiza aí a bagunça, porque não tem jeito. Faz o que você tem que fazer aí rapidão, porque não tem jeito. Você não passa dessa. Dá para imaginar o tamanho do desespero da pessoa ao escutar isso? Se coloca no lugar do rei Ezequias nesse momento. Se você soubesse agora que você iria morrer amanhã, já pensou? Dá para imaginar o tamanho do seu desespero, o tamanho da sua tristeza, o tamanho da sua angústia, do tamanho da sua aflição? Era assim que se encontrava o rei Ezequias neste momento. É verdade que tem pessoas que, quando a morte se aproxima, estão infelizes, não é? São Francisco de Assis fez até um poema para a morte, ficou feliz por saber que estava próximo da morte dele. Eu estava na missa sexta-feira e o padre que estava celebrando lá na Santa Casa, o padre estava contando que ele visitou o padre Henrique, que faleceu no domingo.
E por enquanto que o povo estava falando, não, padre, você vai sair dessa, não, você vai ficar melhor e etc. E ele falava assim, não, eu sei que está na minha hora. Olha o que é um homem de Deus. Eu sei que está na minha hora, eu sei que Deus está me chamando, mas eu estou tranquilo, eu estou feliz por isso. E o padre que conversava com ele, naquele momento, o outro padre, né, que estava celebrando, estava contando para a gente que, ele falando assim, e eu e o padre Henrique, durante um longo período, falamos sobre o céu. Falamos sobre o céu, sobre a glória celeste, sobre muitas coisas. E por enquanto que o pessoal estava de um lado, falando, resolvendo alguns problemas, os médicos e tudo, estava eu e o padre Henrique lá conversando sobre o céu. E o padre Henrique disse, não, eu prefiro ficar do lado de cá, do lado do céu, do lado que fala sobre o céu. E foi assim que esse homem de Deus partiu. Quando a pessoa está muito próxima de Deus e se encontra diante dessa situação, é muito, muito próxima mesmo. Quando ela é muito santa, ela consegue entender a beleza da morte, mas de um modo geral não é assim, não é verdade? De um modo geral, o que acontece conosco, na maioria das vezes, era um desespero. E diz a palavra que o rei Ezequias, ele era uma pessoa justa. Ele fazia a vontade de Deus. Mas tem um grande detalhe, meus irmãos, que diante dessa situação, diante dessa situação terrível, diante desse desespero, um grande detalhe se fez importante e fez total diferença. O rei Ezequias, em meio à situação de desespero, em meio à tribulação, ele se voltou a Deus. Ele se voltou a Deus. Podemos pegar aqui, está aqui no versículo 2, não precisa te pegar não, só vou ler aqui para você. Então Ezequias voltou para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Olha o que disse ele: lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade de todo o coração, segundo a vossa vontade. Mas o mais importante é, então voltou-se para a parede e pôs-se a orar ao Senhor. Quando ele se vira à parede, quando ele se coloca em oração ao Senhor, meus irmãos, nesse momento ele está realizando um ato que fez a total diferença para o resultado positivo que teve a história. Nesse momento, em meio à dificuldade, ele se voltou a Deus. E o Senhor vem nos questionar nessa tarde de hoje, e eu tenho certeza que tem questionado a você durante todo esse retiro. Será que você tem se voltado a Deus nos seus momentos de dificuldade? Olha de novo aqui para o Rema. Ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Será que o Senhor não está enxergando apenas a oração, apenas as lágrimas? Será que hoje na sua vida o Senhor só enxerga as lágrimas? Mas será que Ele tem escutado a tua oração, meu irmão, minha irmã? Em meio ao desespero, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, você tem se voltado a Deus? Se você for lá em Lucas capítulo 7, se eu não me engano, você vai ver lá quando o centurião, ele se volta a Cristo. Ele se sentiu tão indigno de se aproximar de Jesus, que mandou um mensageiro, que disse, e mandou falar: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei mas se você, daí mesmo, você fará a graça, daí mesmo. Porque se eu mando um servo fazer uma coisa, ele faz. Se eu mando outra pessoa fazer outra coisa, ele faz. Então daí mesmo o Senhor pode curar o meu servo aqui. Isso é fé, meus irmãos. Em meio a um momento de dificuldade, em meio à tristeza, em meio à angústia, voltar-se a Deus, voltar-se a Deus, voltar-se a Deus é a primeira
É o primeiro passo que nós devemos dar. E aí eu pergunto mais uma vez: o que nós temos feito em meio às nossas tribulações? Naquele momento em que o desespero bateu na sua vida, naquele momento em que você olhou para um lado, olhou para o outro e não viu mais ninguém, naquele momento em que você falou assim: não dá mais, eu não consigo mais passar daqui. Ou você disse: não, chega, eu não suporto mais sofrimento, a dor está grande demais. Lembra aquela situação? Eu tenho certeza que nesse momento está passando pela cabeça de muitos aqui situações como essas. Mas reflita também, meu irmão, minha irmã, se você tem olhado para cima, encontrado e tem se direcionado para a presença do nosso Senhor. Porque é muito fácil chorar, é muito fácil entrar em desespero, mas difícil é olhar para esse desespero e falar assim: não, muito mais forte do que qualquer coisa é o meu Deus, é o meu Deus. E eu pude presenciar uma situação muito parecida, um exemplo, um testemunho muito grande nesses últimos dias. A minha namorada Karen e a irmã dela, Kimberly, há umas 2 semanas atrás elas perderam o pai. O pai dela tinha 67 anos, acabou dando um AVC. Depois de algumas complicações, ele acabou falecendo. E o engraçado é que assim, tem pessoas que quando falecem não fazem nem falta porque foi tão ruim, né? Sem hipocrisia, é verdade ou não é que tem pessoas que as outras parece que não sentem nem falta? Por quê? Porque a pessoa não foi uma pessoa boa, porque a pessoa não deixou coisas boas, coisas frutuosas. Mas, meus irmãos, não foi o que aconteceu. Ele era um excelente pai, ele era um excelente esposo, era um homem de Deus, era uma pessoa que caminhava junto dentro da igreja e que inclusive arrastou toda a família para a igreja. Ele atraiu a família para a igreja, os filhos, e hoje toda a família caminha dentro da igreja também por causa desse exemplo de homem que ele era. Era um excelente pai, e por aí vai, várias e várias histórias. Por 2 meses também, ele era um excelente sogro, me acolheu de uma forma maravilhosa. Infelizmente foi a falecer. Infelizmente não, felizmente. E quando ele deu esse problema, quando ele deu esse AVC, eu já falava com Karen, coloca nas mãos de Deus e diga para Deus da seguinte forma: que não seja feita a minha, porém a sua vontade. E Deus foi trabalhando no coração. Eu lembro que quando eu falei isso com ela, ela chegou a engolir seco nesse momento. E eu falei com ela: olha, você vai pedir a Deus com toda a força do seu coração, mas agradeça a Ele se Ele te der um sim ou se Ele te der um não. Aí ela engoliu seco de novo. E o pai dela estava já internado lá no hospital. E meus irmãos, toda a família, ela e principalmente os irmãos, os 3 irmãos, se voltaram de uma forma grandiosíssima para Deus. E o pai deles veio a falecer. Mas o testemunho maior que eu pude perceber foi olhar para os filhos e ver o tamanho da força que eles se encontravam naquele momento. Em meio a um momento de dificuldade, em meio a um momento de tribulação, em meio a um momento de desespero, onde o chão caiu por terra. Para vocês terem uma ideia, a gente teve a notícia da morte do pai deles quando nós, o NEC todo, estava em meio à vigília. Nós fizemos uma adoração pelo retiro e lá nós ficamos sabendo que os pais dela faleceram. E meus irmãos, depois de tudo que aconteceu, foi impressionante a força que esses filhos ficaram, o contentamento e o entendimento que muito melhor foi a vontade de Deus, muito maior do que os desejos e as vontades e do que aquilo que eles pensavam, era que a vontade de Deus foi feita. E o engraçado é que durante o velório eu olhava uma situação muito curiosa.
eram os filhos e até a esposa, que infelizmente nesse momento é a pessoa que mais sofre. Eram eles que confortavam os parentes mais afastados. Eram eles que davam força para os outros parentes, ao invés de ser o contrário, da família consolá-los. Não, muitas vezes, não que isso não acontecia, mas muitas vezes eu via as filhas, ou filho, a esposa consolando as outras pessoas, um amigo que chegava lá desesperado e triste, eles que eram o conforto. Mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque primeiramente eles se voltaram a Deus, em meio a um momento de desespero, em meio a um momento de dificuldade, em meio a um momento de aflição, onde o chão se perdeu, eles olharam especialmente para Deus. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, para onde e para quem você tem recorrido? Para que lugar que você tem olhado? Será que você tem olhado para a direção do alto, buscado as coisas do alto, independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida? Será que você tem recorrido a Deus? Ou você tem recorrido a um copo de cerveja, a um cigarro de maconha, a uma carreirinha de cocaína, a uma festa, a uma balada, a um virote, a uma bebedeira? Será que você não tem recorrido para o motel lá com o seu namorado, com sua namorada? No meio de desespero, não, vou afogar minhas mágoas. Não, hoje eu quero uma noite para esquecer. Será que não tem acontecido isso? Meus irmãos, em meio aos momentos de dificuldade, de aflição, nós precisamos de nos voltar a Deus. Nós temos que nos voltar para o nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. Ele que sabe o que é bom para nós, Ele que sabe o que é bom, o que presta e o que não presta. E para voltar a Deus, meus irmãos, e para voltar a Deus, e para se direcionar a Deus, nós precisamos de ter uma coisa importantíssima, importantíssima a Ele. Porque, e era o que Ezequias tinha. Sabe o que é? Uma palavra, uma sílaba, com duas letras: fé. Não tem como você se direcionar a Deus se você não tiver uma fé verdadeira a Ele. E Santo Agostinho fala que fé é crer naquilo que não vemos. E o prêmio da fé é justamente ver aquilo que nós cremos. Fé, meus irmãos, é acreditar em Lucas 1,37, quando fala que para Deus nenhuma coisa é impossível. É acreditar em Deus de forma incondicional. É se voltar, é se direcionar a Deus, independentemente do que acontece na vida. E o Senhor vem nos perguntar como anda a nossa fé hoje. Até aqui, como tem sido a minha fé no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? E é tanto que lá na palavra, quando Pedro caiu, o que Jesus falou para Pedro? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Talvez o Senhor tenha virado para você, talvez meio a sua queda, o Senhor tenha virado. Homem, mulher de pouca fé, está duvidando, ó. Olha para você ver, está duvidando. De lá de cima Ele está dizendo isso para você. No Catecismo da Igreja Católica, meus irmãos, fala que a fé é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural infundida por Ele. O que significa o fato da fé ser uma virtude sobrenatural que é infundida por Ele? É uma virtude que é dada por Ele, é uma virtude teologal a fé. E se a fé é uma virtude dada por Deus, o que nós precisamos de fazer para ter fé? Se a fé é algo que é dada por Deus, o que nós precisamos de fazer para ter fé? Pedir para Ele, não é verdade? Pedir para Ele. Se é algo dado por Ele, nós temos que pedir. E não é pedir, Senhor, me dá fé.
Não. É se colocar constantemente na presença de Deus e pedir esse dom, e pedir essa graça, porque não é fácil ter fé nos dias de hoje, num mundo que só quer nos derrubar, num mundo que vale muito mais o que eu tenho do que eu sou, num mundo onde que pessoas têm coragem de roubar milhões de pessoas, por enquanto que tem outras passando fome. Esse é o mundo que nós vivemos, e não é fácil ter fé nesse mundo, meus irmãos. Não é fácil. Não é fácil. E é por isso que constantemente nós temos que pedir para Deus essa graça, que é uma graça que é infundida por Ele. E foi justamente o que Ezequias fez. Ele se colocou diante da presença de Deus com a sua fé imensa, lá no versículo 3, e inclusive lembrou a Ele: Senhor, lembrai-vos que eu tenho andado diante de vós com lealdade de todo o coração, segundo a sua vontade. Ele era um homem de fé, e por ter fé ele acreditava que Deus era um homem que Deus era justo. Sendo um homem de fé, ele acreditava e tinha certeza que Deus era justo e que Deus iria escutar a oração dele. E foi justamente o que Deus fez. Só que tem um outro detalhe importantíssimo aqui. Aqui na palavra fala: ele fazia a vontade de Deus. Ou seja, resumindo, ele pagava o preço. Ele era um homem que pagava o preço. Ele pagava o preço para ter a graça. Ele era um homem justo. E por isso que Deus ouviu a oração dele. Deus viu as lágrimas dele. E esse, meu irmão, minha irmã, é uma condição para que o nosso Senhor nos dê a graça. Nós precisamos de fazer a nossa parte também. Eu sinto muito se você chegou aqui nesse retiro achando que você iria ter a sua graça. Não, eu sou uma pessoa que sofre demais. Eu sou uma pessoa que vive, que tem rezado, que tem chorado bastante, que tem tido muitas lágrimas. Talvez você olhou lá nas redes sociais, ou quando alguém postou o rema lá e viu lá: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Opa, achei a boa. É aqui que eu vou, porque é ali que Deus vai me dar graça. Talvez você esteja aqui por causa disso. Mas uma coisa que não está nesse rema e que eu vim te falar agora é que você precisa de fazer a sua parte, porque senão a graça não vai vir. Você precisa de pagar o preço. Não adianta só ficar com o bumbum assim na cadeira, escutando, aí depois eu me emociono. Não! Nós precisamos de fazer a nossa parte, porque senão a graça não vai ser dada. E ele fazia a parte dele. E nós, será que nós temos feito a nossa parte? Será que nós temos feito a nossa parte? Talvez seja por isso que a nossa graça não tenha chegado ainda, porque nós não fizemos a nossa parte. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje vem te pedir justamente isso. Faça a sua parte, meu filho. Faça a sua parte, minha filha. Será que nós estamos sendo merecedores? Será que nós temos verdadeiramente lutado contra aquilo que nos afasta de Deus? Como é que, meu irmão, você quer que Deus atenda a sua oração, que veja as suas lágrimas, sendo que você não tem feito a parte dele, a sua parte? Tem uma história que tinha um soldado que era imensamente devoto de Nossa Senhora e tal. Estava em meio a uma guerra e fez várias orações a Nossa Senhora, até que um dia Nossa Senhora, sabendo que ele estava com muita fome, apareceu. E Nossa Senhora veio com uma bandeja, com um manjar delicioso, o alimento mais gostoso feito em todos os tempos,
em toda a história, nenhum Masterchef conseguiria fazer algo igual. O alimento mais gostoso do mundo. E Nossa Senhora apareceu para esse soldado e ofereceu para esse soldado: aqui, meu filho, eu sei que você está com fome, está aqui, ó, algo para você comer. Aí Nossa Senhora ofereceu isso para ele, e ele disse assim para ela, ao ver que o manjar maravilhoso, na verdade ele estava numa bandeja extremamente podre, extremamente suja, encardida com lodo, com cheiro horrível. E Nossa Senhora ofereceu para ele. Ele falou assim: ô mãe, eu não posso mentir para a senhora, realmente eu estou com muita fome, mas isso aí parece estar muito gostoso, mas eu estou com nojo do lugar que a senhora colocou isso. Colocou essa bandeja aí, eu estou com nojo dela, eu não consigo comer isso. E um grande detalhe é que esse homem era um homem que tinha um pecado de estimação muito grande, um pecado da impureza, cometia vários atos impuros. E diante disso, Nossa Senhora virou para ele e falou assim: e como tu queres que eu aceite a tua devoção, tendo um coração, uma alma completamente podre igual a sua? Nossa Senhora. Depois disso, depois desse chacoalhão que Nossa Senhora deu nele, esse homem se converteu verdadeiramente, foi para o deserto, viveu lá para o resto da vida e se entregou completamente diante da presença do Senhor, virou um santo. E assim como Nossa Senhora falou para esse homem, meus irmãos, Nossa Senhora fala para cada um de nós, e o nosso Deus Todo-Poderoso também fala para cada um de nós: como queres tu, meu filho? Como queres tu, minha filha, que eu escute a tua oração, que eu enxergue as tuas lágrimas? Podre do jeito que você está hoje. Que possamos, meus irmãos, verdadeiramente nos converter, abandonar a nossa vida de pecado de uma forma verdadeira e definitiva. Não vai ser fácil, não vai ser fácil realmente. A nossa vida é um queda, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, assim, ó, constante. Até você firmar a base mesmo, até você se estruturar, realmente você vai cair mais algumas vezes. Mas o Senhor te convida a tomar uma decisão definitiva, a dar um passo verdadeiro. Não vai ser fácil realmente, mas como diz Santa Teresa, é justo que muito custe o que muito vale. E realmente não vai ser fácil, meu irmão, minha irmã, mas tenha certeza absoluta que vai valer a pena. Vai valer a pena. Tem um santo que fala que para nós salvarmos, sermos salvos, nós precisamos de ter três coisas. A primeira, a eternidade na mente. A segunda, Deus no coração. E a terceira, o mundo debaixo dos pés. A eternidade na mente, a vida eterna na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Tenha, meu irmão, minha irmã, o mundo debaixo dos pés a partir de hoje. Virão propostas indecorosas, virão. Muitas vezes você vai tentar voltar atrás, vai. Muitas vezes você vai cair. Infelizmente, talvez vá cair. Mas o Senhor te convida a algo novo hoje. Te convida a algo novo. Te convida em especial para que você retorne para Ele, para que você retorne junto dEle. Ele quer sim ouvir a tua oração, Ele quer sim, tem visto as tuas lágrimas, mas Ele quer te dar a graça, se você retornar nessa
tarde de hoje, se você se comprometer a partir de hoje a ser uma pessoa nova, a ser uma pessoa renovada, restaurada pelo poder do Senhor e também pela tua vontade. Não pense que vai cair do céu a sua graça de mão beijada, não. Nós temos que pagar o preço. E é esse o convite que o Senhor faz hoje. Retorne, meu filho, retorne, minha filha. Não vai ser fácil, mas eu estarei contigo. E você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, como diz no Salmo: cairão 10.000 à esquerda, cairão 1.000 à direita, pode cair 1 milhão atrás, 1 trilhão na sua frente. E se você estiver com o Senhor, você não será atingido. Então confia, realmente não vai ser fácil, mas retorne. É esse o convite que o Senhor nos faz, um retorno. É esse o convite. É isso que o Senhor quer te dizer. Retorne, meu filho, retorne, minha filha. Na verdade, vou te contar um segredo aqui. Ele fez tudo isso, mobilizou todas essas pessoas, te tirou lá da sua casa, te fez ter um final de semana diferente, para te dizer: eu quero que você retorne para mim, retorne para o meu coração, retorne para a minha presença, venha até mim, esteja comigo. Eu quero você do meu lado, eu quero sentir o seu cheiro, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o seu calor. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha passado por uma solidão tremenda, e o Senhor, por enquanto que o Senhor está lá, sentindo a sua falta. Talvez a saudade que arde no seu coração hoje seja a falta não daquela pessoa que você está pensando, mas é a falta do Senhor, a presença do Senhor que tem feito falta na sua vida. Sabe aquele vazio? Sabe, aquele vazio que tem tomado conta do seu coração há muito e muito tempo? É a falta da presença do nosso Senhor. E é esse o convite que Ele te faz hoje. Retorne até mim, volte até mim, volte até mim. Você está disposto a voltar ao Senhor, sim ou não? Sim ou não? Então te peço para se colocar de pé nesse momento. E fecha os seus olhos. Mais do que nunca eu te peço, meu irmão, minha irmã, não se preocupa com quem está do seu lado, não. Esquece a pessoa que está do seu lado, esquece tudo. E se concentra só nesse brevíssimo momento de oração. E vá se colocando diante da presença do Senhor. E vá dizendo para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com as minhas fraquezas. Eis-me aqui com as minhas tribulações. Eis-me aqui com as minhas angústias. Eis-me aqui com o meu caminhão de pecados. Eis-me aqui com um monte de quedas que eu tenho tomado. Um monte de cabeçada que eu tenho tomado na minha vida, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, todo pecador, todo atribulado, todo arrebentado pelo que o pecado tem feito na minha vida. Mas eis-me aqui, Senhor. Vai dizendo para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui esse servo, esse filho vosso que anda, Maria Cecília, Senhor Jesus, que anda longe de Ti, que tem andado, na verdade, longe de Ti. Mas o Senhor me trouxe aqui nesse final de semana para me fazer uma pessoa nova, para me fazer uma pessoa renovada. Então nessa tarde de hoje, Senhor Jesus, eu me comprometo a ser uma pessoa nova. Vá dizendo para Ele: eu me comprometo a ser uma pessoa nova, a viver o Teu amor. Eu me comprometo a ser uma pessoa renovada, Senhor. A ser hoje renovada. Me ajude, me dê essa força pela Tua graça, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor Jesus, que o Senhor tem visto as minhas lágrimas. Neste momento, Senhor Jesus, escute a minha oração. E a única coisa que eu te peço agora é: me faça uma pessoa nova. Me faça uma pessoa renovada, transformada pela Tua presença, transformada pelo Teu amor.
Porque sem ti, Senhor, nada eu posso fazer. Faça, Senhor Jesus, que a partir de hoje todos os meus passos, todo o meu caminhar seja teu. Todo direcionamento que eu tiver na minha vida seja para ti, Senhor. Eu quero ter uma vida nova, uma vida renovada em ti. Caminhar junto da tua presença. Vá dizendo para ele, meu irmão. Vá dizendo para ele, minha irmã. Esse é seu momento. Seu e dele. Eu quero confiar inteiramente em ti. Esse Os meus é o passos momento são de se entregar à presença do Senhor. Tudo pertence a ti. Nesse meu momento, Deus. Senhor Jesus, eu consagro o meu caminhar. Diga a Ele, eu consagro o meu caminhar. O meu caminhar. Eu consagro o meu Ó agir. doce Eu Espírito consagro o meu Santo. agir. Eu consagro os meus passos. Eu consagro os meus Eu entrego a Ti, Senhor Jesus, os meus passos. Eu entrego a ti. Todas as situações, tudo aquilo que eu viver a partir de hoje, Senhor A minha Jesus. vida é toda Será tua, teu. Senhor Jesus. Tudo Tudo nos é teu. pertence, Nesse momento, Senhor Senhor Jesus, eu dou a minha mão para Ti. Senhor, segura a E minha peço para que o mão. Senhor Entrego segure a todas minha as mão tuas e mãos, Senhor caminhe Jesus. comigo e Teu carregue-me amor, Senhor Jesus. para Toda próximo tua de Ti, graça, Senhor para que eu Jesus. não me afaste de Ti mais. Sim. Eu não quero me afastar de Eu Ti quero mais, ficar Senhor. perto de ti. Graça, Senhor Jesus. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, se você conhece, que nós possamos cantar essa canção. Cantar o nosso Senhor, fazendo deste momento o nosso momento de entrega. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero me submeter. Quero conhecer os teus planos. Quero conhecer teus planos. Mais uma vez, eu me abro ao teu querer. Eu me abro ao teu Eu me rendo à querer, tua voz. eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero me submeter. Pode ser melhor, quero conhecer os teus planos. Quero conhecer teus planos. Lembre nesse momento dos passos que você deu sem Ele e diga para Ele: Os passos que eu dei sem só me você fizeram fracassar. só me fizeram fracassar. Quanto que eu já chorei. Tanto que eu já chorei. Só você e Ele das tuas lágrimas, meu irmão, minha irmã. Me arrependo dos meus planos. Os passos que eu dei sem você. Os passos que eu dei sem você Os seus passos. só me fizeram O quanto você fracassar. fracassou. O quanto que você já caiu Tanto sem que Ele. eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Agora, meu irmão, minha irmã, erga os teus braços e diga ao Senhor: sem ti, Senhor, Sem ti nada posso fazer. nada posso fazer. Onde posso Se ir? o céu que eu procuro, Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Se um minuto é teu, se não for assim, não me deixe. se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Vou mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Feche os olhos e confio em ti. Se não for assim, não me deixe ir, Senhor. Leva-me, Senhor. Não me deixe fracassar. Comigo, Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor.
Os meus passos são Pode ser melhor. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Não me deixe. Dou minha mão para ti. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em Fecho ti. os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Pode ser melhor. Leva-me, Senhor. Os passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Vá cantando ao Senhor. Vá se entregando a Ele. Se não for assim, não me deixe. Mais alto pode ser melhor. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Se não for assim, Se não for assim, não me deixe. dou minha mão para ti. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Para aquele que nos faz novo. Para aquele que nos ouve as nossas orações. E peça nossas lágrimas. Para o nosso Senhor. Para o nosso Salvador. Aquele que pode ouvir o Senhor. Aquele que nos serve. Que nos leva para próximo dele. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode sentar, gente.